Assim começamos, gente, mais um Desbravadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na segunda temporada. Você já leu quem é o nosso convidado, né? Tá ali ele, que tem um sobrenome que já diz muito sobre a pessoa, né? E também já cria uma responsabilidade, querido Roberto Ribas, né? Porque esse cara não pode ser preguiçoso, esse cara não pode ser, né? Não pode dizer que não dá para trabalhar, para fazer uma reunião, para responder um WhatsApp, um e-mail, né? E hoje a gente vai para a Serra Gaúcha. A gente não tinha ido ainda para o interior do Rio Grande do Sul. Já fomos a Madrid, já fomos a Lisboa, já fomos a São Paulo, Recife, espalhados pelo Brasil. Aí já fomos no Everest, de alguma maneira, né? Com o nosso primeiro convidado da temporada. Enfim, Roberto Ribas, hoje a gente vai falar de uma empresa que junta empresas buscando melhores soluções, né? E esse nosso papo aqui que fala de empresas sempre fala também para o CPF que está nos escutando, né? Essa nova ideia de trabalhar, de juntar forças, vale muito, muito, muito para cada um de nós. Então é um ensinamento, eu brinco que eu e o Ribas somos os privilegiados aqui do Desbravadores, porque nós somos os primeiros a ouvir as ideias dessas pessoas que estão com a gente aqui. Ribas, quem são os nossos convidados no sentido de é um CPF e é um CNPJ, por favor. Olá, Potter. Muito bom, sempre muito eloquente na sua abertura, né? Muito bom, assim, tô aprendendo muito nessa empreitada dos desbravadores. E se em um outro episódio que nós tivemos aí, uma visita a um desses lugares do mundo, um sósia, cara Steve muito Jobs, parecido, com o Steve o Jobs, Steve Jobs, hoje nós temos um parente dele, né? Então, Thomas Jobs está aqui conosco ótimo, 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 ótimo. para falar sobre inovação, sobre conexão, sobre colaboração. Afinal de contas, né, o Thomas aqui está representando o Hélice Network, que é um hub de inovação de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, que representa ali um segmento super importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque tem ali empresas internacionais, multinacionais, né, focadas, são indústrias, né? Mas que estão buscando a sua transformação digital, estão buscando seus processos de inovação. Bem-vindo aos Desbravadores, Toma. Conta aí para nós como é que funciona o Eds. Depois a gente vai contar um pouco também como é que é essa família Jobs aí, espalhada pelo mundo. Dando bem, né? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazerzaço estar conversando com vocês. Me sinto privilegiado de trocar ideia com vocês. E, bom, vamos lá. Esse sobrenome nunca me deu nada, né? Só trabalho mesmo, mas nunca me abriu portas além do que ele causa de brincadeiras. Mas, além disso, tem uma leve circunstância e coincidência que tem essa brincadeira com o Steve Jobs, né? Que é o nosso plural, né, trazendo aí a inovação de forma mais popularizada. E também, mas na verdade, a minha origem é de Porto Alegre e o sobrenome é Iobi, na sua origem italiana, de Caxias do Sul. Então, nasci em Porto Alegre, voltei para Caxias do Sul em 2018 e aqui estamos falando sobre o Instituto Hélice, que muito nos orgulha também. Legal, legal. Então o Jobs, na verdade, é o coletivo aí da família Jobs, né? Muito bom. Thomas, olha só, o Hélice está, né, fora de um grande centro, fora de uma capital, digamos assim, não que Caxias não seja um centro, uma cidade importante, uma das principais cidades da região sul do país. E ele tem um foco aqui, na verdade, três pilares, pelo que a gente conseguiu entender até agora. Eu queria que tu explicasse um pouco mais para nós, que é a conexão com startups, cultura organizacional e novos negócios. Conta para a gente um pouco aí do que o Hélice se propõe e como é que ele entrega esses três pilares. Excelente. Eu gosto da provocação do CPF, do CNPJ. O Hélice ele nasceu de uma construção a partir de CPFs insatisfeitos, né, com a relação dessas empresas com o ecossistema. Se vocês pegarem a nossa região, muito bem descrita aí pela cadeia produtiva, industrial, né, a gente sempre foi reconhecido por ser muito fechado, muito conservador, né? E aí, inclusive, numa conversa com startups, a gente teve feedbacks bem singelos, no sentido, olha, eu nunca imaginaria fazer negócio com, primeiro, região sul, que já é algo totalmente fora do eixo para tecnologia, especialmente Serra Gaúcha. Inclusive, alguns falaram que tentaram fazer negócio aqui e foram mal recebidos, isso idos aí de 2015, 2017. Então,
as empresas aí, todas elas familiares, multinacionais, como bem descrito, né, ou em processo de transformação, querem se conectar com essa nova economia e não sabem muito bem como. E tem esse estigma de ser conservador, de ser fechado. E aí, em 2018, 4 empresas aqui da região, as fundadoras do Instituto, ainda não chamado de Instituto, a Florência, a Soprano, a Randon e a Marco Polo, resolvem fazer um experimento de pegar problemas que fossem comuns a elas e se conectar com startups, buscar startups que resolvessem esses problemas de logística, RH, marketing. Isso deu super certo. E aí a gente, pensando como dar sequência a esse movimento, resolve daí sim fundar o Instituto. Mas foi um movimento, acima de tudo, cultural, porque as empresas, eu recém-vindo de Porto Alegre, imaginava, né, pô, Randon, vim trabalhar na Marco Polo, né? As empresas, vou encontrar algum parceiro que fala de inovação também na Randon, na Florence. As empresas não se conversavam antes disso, pouca interação entre elas, né? Porque tem uma raiz cultural do gringo que a gente fala, eu achava que era lenda, mas é verdade, tá? Que o gringo ele se desenvolve e cresce olhando para o vizinho. Ou seja, se o vizinho troca de carro, ele vai lá e troca de carro também. Se o vizinho pinta a casa, ele vai lá e pinta a casa, corta a grama. Então é uma competição oculta que talvez até certo ponto criou um nível de competição local que fez a régua subir, mas que hoje não tem nada a ver. A lógica de abundância e de colaboração não conversa nada com esse tipo de competição. E aí essas empresas tiveram que rever aspectos culturais. Ao se abrir para startups, a gente deixa uma porta muito aberta para mudanças de forma de pensar e forma de trabalhar. E esse foi o começo do Instituto. A partir disso, a gente continua conectando as empresas. Hoje são 20 empresas, né? Começamos com 4, hoje são 20 empresas aqui da região da Serra. E continuamos conectando com startups, mas daí trazemos muito o aspecto cultural também. Então, capacitações, participações em eventos, né? A gente teve na Gramado Summit, vai estar na Salto Summit, entre outros eventos aí de inovação, porque isso provoca mudanças culturais. Se conectar com outras pessoas, com outras formas de pensar, isso impacta nas empresas, na sua cultura interna, mas num aspecto maior e médio prazo, a gente acredita sim que isso impacta a cultura local. Então, é disso que se propõe o Instituto, né? E a partir do amadurecimento desse ecossistema, dessa interação com novos negócios, surge a oportunidade de investimento, surge a oportunidade de novos negócios, até mesmo entre as empresas. Então, não deixa de ser uma grande rede de colaboração, mas tendo em vista aí oportunidades de crescimento. Mas que história legal essa do vizinho, porque ela abre muito, assim, para o que a gente vem discutindo aqui a ideia central dessa segunda temporada é mostrar que juntos somos mais fortes. Talvez até tenha uma campanha com esse slogan, viu, Ribas? Nunca ninguém usou, juntos somos mais, sei lá. Importa o coletivo. Exatamente. Thomas, o quanto houve dificuldade? Eu sei que é perigoso isso para ti responder, né? Mas o quanto houve de dificuldade para falar com gigantescas empresas que usam do Instituto Hélice, né, para resolver problemas, o quanto de dificuldade... É uma coisa estranha, né? Se usou o Hélice para resolver problema, não teve dificuldade. Mas para entender que juntar forças, todo mundo sai ganhando. Mesmo que possa ter inimigos, entre aspas, que lutam pelo mesmo consumidor, de alguma forma. O quão duro foi adentrar em cabeça de empresas com dezenas e dezenas de décadas? Tem algumas formas de responder bem pragmáticas. Assim, esse tipo de mudança de comportamento cultural, ela vem de cima para baixo. Tá? Então, coincidência ou não, a nossa região aqui, as grandes empresas, elas vêm passando por uma mudança de gerações. E aí a gente abre para novas formas de pensar na alta administração. Tá? Isso pode ser uma coincidência, pode ser que não, pode ser um momento empurrado pela forma de pensar coletiva do mercado, né? Mas isso nos permitiu experimentar, fazer esse primeiro experimento em 2018. E outro aspecto é que a competição hoje ela não é mais do que a gente enxerga com os nossos olhos, assim, as próximas quadras, os nossos vizinhos. O nosso competidor está muito distante, ele está digital, ele tá na China, ele está na Índia, ele está global. E aí, se a gente não se fortalece como ecossistema, permitindo que outros cresçam, né, outros empreendedores, e aí a gente fala em
empreendedores da área de tecnologia, sim. A gente quer que eles se desenvolvam e fiquem aqui na Serra e que venham para cá. Se a gente não permite que a localidade seja pujante, para isso não vai acontecer. A gente costuma dizer, não adianta ter uma árvore em um deserto, né? Tinha um outro termo que era, não existe empresa rica em comunidade pobre. A gente precisa permitir que outros cresçam juntos. E numa mentalidade de competição, isso é muito mais difícil. Quando tu abre para uma possibilidade de colaboração, de abertura, de co-desenvolvimento, isso permite que outras riquezas, né, que a prosperidade ela seja maior. Então tem uma lógica econômica e cultural aí por trás também. Mas não é um movimento fácil, tá? Todas as empresas que a gente está junto, a gente assume um compromisso com a alta administração e assume também que são empresas em transformação, ninguém está pronto, né? Então é muito comum a gente encontrar obstáculos ainda, sim, e esse processo de transformação cultural ele é contínuo. Por mais que a gente fale muito de tecnologia, de startup, não tem como provocar mudanças tecnológicas, digitais, sem mexer na cultura. Vai ter obstáculo em algum momento. Mas me diz uma coisa aí, Thomas, com relação a isso. A gente muito se fala da indústria, né? Indústria 4.0. Até tu comentaste do South Summit. O South Summit vai ter uma trilha que é a indústria 5.0, né? Eu estou tentando entender a 4.0 e lançaram a 5.0. É difícil de manter atualizado. Mas vamos lá. Essa indústria, esse foco específico que se tem, está muito focado em digitalização, automação de processos, ou está mesmo focado em novas ofertas, novas formas, novos negócios, novos modelos? Essa foi uma opção que a gente tomou logo no começo. Para a gente encontrar esse ponto de conexão, a gente tem que ver o que é comum. E aí não é produto, não é core business que vai nos unir. Core business vai nos afastar, vai competir em alguns aspectos, né? Então a gente tem sim indústrias, né, fábricas, fabricantes, mas também tem segmento de instituições financeiras, saúde, tecnologia, agro, né? Então isso também permite uma diversidade de formas de pensar. A nossa estratégia foi começar pelas beiradas. Então, o que a gente diz beiradas? Processos como RH, logística, marketing, sustentabilidade, são todas dores, né, necessidades comuns a todas as empresas. E, ao compartilhar, não vai gerar um grande diferencial competitivo entre elas, a ponto de se exibir como um vizinho próspero, sabe? Na verdade, vão estar se ajudando e gerando uma massa econômica, né, de consumo de tecnologia que é atrativo para nós. Isso é estratégico. Possibilitar consumo de tecnologia abre frente para outras coisas, né, que está dentro aqui do nosso roadmap. Mas esse foi um movimento inicial muito importante, não ir pelo produto. Às vezes a gente fala de inovação, né? Vou desenvolver um novo modal de transporte, eu vou desenvolver uma smart home, enfim. Não é por aí. Quando a gente fala de produtos, tem muito cuidado, tem muito olho, muita gente olhando, muito risco envolvido, muito capital envolvido. Então, não vamos, se é para ser os primeiros movimentos de colaboração, não vamos mexer onde é difícil. Vamos mexer onde é mais fácil. Então, vamos mudar um processo de RH, vamos mudar um processo de logística, de back-office, né? E daí, sim, entra muitos aspectos, até mesmo industriais, sim, né? Da parte de digitalização, ele também a gente considera como não core business, ainda que possa ser um diferencial competitivo significativo, mas existem muitas práticas que podem ser trocadas e tecnologias que podem ser aderidas. E aí vem digitalização, vem robotização, sim, né? Mas tudo, o nosso olhar aqui é desenvolver um diferencial competitivo a partir dessa operação, não do produto. Até pode evoluir para um produto em determinado nível de maturidade, mas não é a nossa finalidade. Thomas, tem uma coisa interessante nessa junção dessa nossa temporada aqui do Desbravadores, que é o local físico, né? Uhum. E tem uma pegada, né, Ribas, também, que teve uma pandemia no meio do caminho, né, que tirou todo mundo desses espaços físicos que já existiam, né? A gente começou com a primeira turma que a gente ouviu foi a turma do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, que é um espaço físico de diversas empresas que podem trabalhar juntas ali,
ou não tem nenhuma obrigatoriedade, né? Elas estão no espaço físico, assim, como se fosse um prédio, e aí tem todo um pensamento arquitetônico para todo mundo estar meio que aparecendo, são vidros, ferros, né? Uma coisa meio antiga, né? Só para pegar um exemplo próximo da gente. O Instituto Hélice, ele não é um espaço físico, né? Ele é um espaço na nuvem, digamos assim, onde todo mundo pode acessar e resolver problemas. É um projeto ter o espaço físico, isso é uma ideia, precisa, não precisa, é um pedido das empresas, conhecendo outros lugares do mundo que fazem algo parecido com o Instituto Hélice, que tenha um prédio para isso, estar dentro de 4 paredes ali, influencia, aumentaria o poder de vocês? O que tu pensa sobre isso? Eu acho ótima essa discussão e é bem o momento que a gente está vivendo. Pré-pandemia, a nossa preocupação sempre foi em ter a rede. Até porque os movimentos de inovação das empresas, se for pegar algumas histórias aí dentro das empresas, vai ver que começa com o espaço físico, né? Coloca os puffs, as paredes de vidro, os post-its, e normalmente esse local fica desabitado depois de um tempo. Então, tinha esse trauma. Então, olha, vamos trabalhar primeiro o software, né? E depois vamos pensar em hardware. Depois a gente pensa no espaço físico. E esse depois teve no meio do caminho uma pandemia. Então, o que começou em 2019, no final de 2019, a gente estava falando, acho que é o momento da gente pensar em um espaço onde a gente possa conectar todo mundo. E aí começou a pandemia. Esse projeto ele ficou em stand-by. Agora a gente está retomando num formato, claro, muito inspirado por outros movimentos. O Caldeira é um exemplo. O Caldeira é nosso co-irmão. A gente tem 1 mês de diferença de fundação, quase gêmeos, e a gente troca muitos aprendizados várias coincidências felizes assim dentro da história de cada um. Mas a questão do espaço físico para nós foi um plano secundário, que agora a gente está retomando. A gente já tem uma rede e a gente quer instalar essa rede. Uma vez uma pessoa nos falou assim, vocês já têm vocês têm a bicharada, né, da Arca de Noé, agora só falta a arca, que é o mais difícil, né? Então, aquele medo que teria assim, vamos criar um espaço e correr o risco de não ter ninguém habitando, a gente já não tem esse medo, porque já tem o software pronto para rodar. Então, Thomas, sim, estar em algum local físico é uma prioridade. Hoje, sim. Acho que isso faz diferença. Hoje, sim. E, além disso, a pandemia, ela, no primeiro momento, poderia pensar que isso seria insignificante. Mas eu acho que acelerou a necessidade de espaços de conexão. Porque é claro que as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, mas se esse lugar propiciar conexões e que não seja aquelas pessoas que tu enxerga todos os dias, como numa estação de trabalho tradicional, isso tem muito mais valor. Então, se a gente está falando de rede, está falando de conexão, de pensar diferente, esse é um espaço que possibilita muitas coisas novas. Mas é interessante isso, né? Porque veja que a rede, a conexão, ela tem muito de comportamento, né? Das pessoas se mobilizarem para isso, de conseguir criar essa fluência, de fazer com que essa conexão entre esses nós seja uma conexão rica. E o espaço físico ele é um ambiente para que isso aconteça, mas a verdadeira conexão está nas pessoas, né? As pessoas ali, como o Potter falou assim, a gente tem os ambientes físicos com vidros, as pessoas estão lá, mas existem espaços para tímidos também. Se você quiser ficar lá trabalhando naquele espaço, concentrado no seu trabalho, você pode fazer isso também. E depois vem o espaço físico, né? E é muito, muito legal isso, porque daí o espaço físico vem complementar. Ele não vem como sendo a principal coisa, e aí vai tentar criar argumentos. E a gente falou sobre isso aqui também em algum momento, né? De que, às vezes, se cria aqueles ambientes com vários puffs amarelos, vários puffs vermelhos e roxos, e aí tá legal, muita criatividade vai acontecer ali, mas a criatividade não acontece porque a criatividade está na forma como as pessoas se conectam. É muito interessante isso. E dentro desse movimento de conexão, você chegou a pincelar aqui, Thomas, algumas startups, alguns segmentos que existem hoje já dentro do Instituto Hélice. Qual a amplitude dessa comunidade hoje? Qual a amplitude desse ecossistema? O nosso trabalho ele se foca em 3 grandes objetivos. Tá? Um é tornar as empresas mais inovadoras. Se a gente não entregar isso, a gente perde a nossa razão de existir. No segundo momento, mudança cultural dentro das empresas e na região. E terceiro, atrair e reter novos talentos. A comunidade de empreendedores, startups, ela se destaca muito nesse primeiro, de tornar as empresas mais inovadoras, porque
a startup, a inovação aberta como um todo, ela é o principal veículo de fazer mudanças rápidas em grandes empresas. Então, para nós, isso é muito estratégico. E a parte de atração e retenção de talentos, a gente está tratando com um empreendedor ou um profissional, né? Pode atuar dentro das empresas, mas falando do empreendedor, que ele está sendo muito disputado hoje. E aí entram algumas características do ecossistema que faz com que seja mais atrativo. Uma delas é a sua vocação. Então, é claro que a gente tem uma vocação aqui na região de uma cadeia metalmecânica, moveleira, plástica, industrial como um todo, mas também tem turismo muito forte como um diferencial, e tem aí talvez algo relacionado a cidades inteligentes, mobilidade, né? Porque a gente já tem uma cadeia instalada nesse sentido. Então, esses são aspectos que certamente atraem soluções, né? Para se conectar, porque a estrutura está pronta para receber esse tipo de tecnologia. Mas as tecnologias que eu comentei de processos indiretos, né? Como RH, back-office, logística, todas elas são muito bem-vindas, porque elas geram resultado no curto prazo. Tem startup que a gente conecta, em 15, 30 dias está gerando resultado. E isso gera um ganho que justifica fazer mudanças maiores. Né? Não adianta sonhar grande se não consegue entregar o pequeno. Então, as pequenas entregas, elas também justificam daí um movimento maior. E aí, para nós faz todo sentido, sim. Ainda que tenha essa natureza industrial e turística, a possibilidade de se conectar com soluções tecnológicas voltado a processos indiretos das empresas é muitíssimo bem-vindo, seja para se conectar como um fornecedor, ou seja para empreender, sim. Então, claro que a gente vive, por exemplo, numa onda muito forte de fintechs, por exemplo, né? A gente tem um ambiente muito favorável, mas elas se encaixam em diferentes eixos aqui dentro das empresas, dos negócios delas. Então, também é super bem-vindo. Então, o que eu quero diferenciar, assim, qualquer tecnologia, ela é possível de tomar mercado hoje, né? Qualquer startup, isso é interessante, ainda que a gente tenha uma vocação aqui na nossa região bem instalada, que favorece outros negócios também. Tomás, Legal. exemplos, né? E aí não sei, já que tu vai só citar exemplos bons, então daqui a pouco tu pode até citar o nome das empresas, né? De problemas que apareceram, né? E que o Hélice conseguiu resolver, assim, para a gente entender. O exemplo é a melhor maneira de a gente entender uma ideia mesmo. Tu consegue contar para a gente algo importante? Eu sei que isso acontece quase que diariamente, mas vamos lá, algo que tu queira destacar, dá um bold ali. Tem um exemplo que a gente sempre utiliza, que é um dos primeiros que aconteceu numa das empresas, que foi uma solução para recrutamento e seleção. Então, pega indústrias aí com volume de funcionários elevado, 8, 10, 15 mil funcionários, e isso normalmente ele funciona com agências recrutadoras, né? Isso se paga um valor para essas agências recrutarem. Uma plataforma digital, ela consegue substituir todo esse intermediário e fazer com que o processo seja mais rápido. O processo que demora 90 dias, ele pode durar 20, 30 dias. Para uma empresa que tem uma grande rotatividade, ou às vezes altos picos, né, e vales de produção, a velocidade de um recrutamento e seleção ela é estratégica, muitas vezes. Então, essa foi uma das primeiras soluções, uma plataforma que conecta o chefe, né, vamos chamar de forma bem simples, assim, a pessoa que quer contratar dentro da empresa, direto com o candidato. Isso pula muita etapa e reduz o tempo. Outro contexto, ferramentaria. Imagina uma fábrica, a quantidade de ferramentas que tem, algumas custam R$10, outras custam 1.000, R$10.000. E esses equipamentos estão diariamente sendo usados, somem ou quebram, e a gente não sabe o que acontece, ou simplesmente até mesmo são roubados. Tá? E aí tem um custo estimado de 1 milhão por mês, só de não sei onde está. Imagina o potencial que tem de uma tecnologia, seja de geolocalização ou de uma tecnologia de saber onde está, né? Pode trazer de redução de custo. Esse tipo de processo a gente sempre toma como premissa qual que é o indicador.
Ou seja, não é a tecnologia pela tecnologia ou pela hype de conectar com startup, é qual que é o indicador que a gente vai estar mexendo. Então, se a gente está falando de diminuir um processo que antes era 90 dias para 30, tem um ganho bem significativo. Se a gente está falando de um indicador que é um custo de 1 milhão para 10 mil reais, é um custo que é um resultado muito evidente para a empresa, que isso se tangibiliza em 3, 6 meses. Então, é muito rápido. Saindo um pouco da indústria, vamos para análise de crédito. Então, hoje a gente tem aí os burôs de consulta de CPF, né? Se está negativado ou não, se está devendo na praça. Mas existem outras formas de avaliar crédito, formas não estruturadas ou subjetivas, como, por exemplo, análise de crédito a partir de redes sociais. Como é que está o comportamento daquela pessoa, que pode trazer uma avaliação de crédito a partir não somente do consumo, mas da própria perfil dela. Ainda nas indústrias, a gente vê um movimento de varejo e indústria, né, as pontas, né, o fabricante e quem está vendendo. Tem varejista que está dando passos para trás da cadeia e está começando a quase fabricar ou fazer a distribuição, mas também tem as indústrias que querem chegar perto desse consumidor e estão abrindo o varejo, né, estão chegando muito perto do varejo. Então, ter acesso a informações do consumidor final também é muito estratégico. Isso pode ser, por exemplo, dos seus dados bancários com o Open Bank, ou pode ser a partir de alguma parceria com o varejista. Tudo isso a partir de plataformas digitais. O mais legal é isso, são problemas sendo resolvidos por outras empresas de fora, entre aspas, que tiveram a expertise de criar isso. Essas empresas, elas criam essas ideias, e aí acho que vai muito ao encontro do nosso último papo aqui, Ribas, né? A gente estava em Recife, né? É o nome o César, no César, né? Sobre o César, e que é a criação dessas empresas, né? O César ajuda a criar essa empresa que vai achar onde estão as ferramentas com uma tecnologia, que acelerou o processo de RH para contratação. Pegando 2 exemplos que você citou agora aqui. O Hélice, ele também ajuda na criação dessas empresas, ou isso é uma coisa por fora, e o Hélice só acelera a ligação dela com a indústria mais clássica da região da Serra Gaúcha? Hoje, o que nós fazemos é o teu segunda frase. A gente conecta as soluções que já estão no mercado ou que estão quase no mercado, né, com pequenos ajustes para das empresas. O processo inverso ele também funciona bem, né, porque a gente sabe o que está pegando e isso vira um potencial de negócio. Mas esse mecanismo, essa fábrica de novas empresas, ela não está estruturada ainda na nossa região. E esse é um trabalho que a gente começou esse ano junto às instituições de ensino. Né? Claro que já tem um processo longo aí, histórico de incubadoras, pré-incubação, né? Parques tecnológicos, mas conectar essas necessidades a quem pode solucionar, como empreendedor inicial, ainda é algo que tem que ser feito. Então, nós, como empresas, dando esses passos para se aproximar com esse potencial empreendedor, e a academia ou até mesmo aceleradoras, né, se aproximando das empresas para identificar quais são essas dores. Uma coisa que a gente sempre fala e encoraja, né? Existem maratonas de empreendedorismo, né, hackathons ou startup weekend, etc., né, que são finais de semana para gerar ideias. O que a gente incentiva é olhem para as soluções B2B, olhem para o que tem de problema dentro da empresa. A empresa ela vai contratar, ela tem volume, ela tem muito usuário, não tentem ser o próximo Uber ou o próximo iFood. O que eu quero dizer? Vale muito mais a pena buscar uma solução B2B do que B2C. Isso é uma conversa que eu sempre tenho com os empreendedores. O B2C é caro, o B2C é difícil, tem que ter muita, não só garra, mas sangue frio e noite acordada em claro, sabe? Porque o B2C ele é nervoso, assim, e tem que ter muito investimento. O B2B não. O B2B tu vai atender 1 ou 2 grandes clientes com um grande volume de serviço. Então, tem uma grande oportunidade que eu acho que, para a comunidade empreendedora, eu faço questão de destacar esses pontos, porque tem muita oportunidade dentro de empresas. Ainda mais com esses hubs, né, que a gente vem conversando, certamente eles podem apontar aí uma dúzia de desafios em 5 minutos. Muito bom.
Mas como é que funciona, Thomas, na prática? Assim, eu tenho a minha startup aqui, ela está tentando resolver um problema específico de negócio, né, de uma indústria. Eu acesso o Hélice, como é que eu me conecto a esse ecossistema como um todo? A gente sempre trabalha a partir das necessidades das empresas. Então, a gente constantemente está coletando quais são os desafios de tecnologia de cada uma das empresas. E aí a gente busca essas startups. E essa busca ela acontece de diferentes formas. Ou a gente busca em relatórios, em bases abertas, em uma busca ativa de desk research mesmo, ou a partir de startups que a gente conhece. Então, a gente está a todo momento, né, em feiras, como a gente citou aqui, ou espontaneamente, de alguma forma, chega até nós, seja por site, ou seja por contatos da nossa rede, a gente está sempre recebendo contato de startups para saber o que está acontecendo, quais são as possíveis soluções, e quando a gente encontra, essa solução que está oferecendo é uma dor de uma empresa, a gente conecta. Então, a gente tem uma expressão, a gente é que nem o adaptador de 3 pinos, né? Quando teve a mudança ali, foi um saco de ter que ficar adaptando. A gente é o adaptador, né? A empresa ela não tem braço para ficar observando o que tem no mercado. Então, o Hélice presta serviço para ela. E a startup ela não vai conseguir identificar com clareza quais são as necessidades das empresas, no caso aqui, de determinada região. E a gente consegue fazer esse filtro para os dois lados. Então, ela é uma rede, de fato. Se precisar entrar em contato conosco via redes sociais, site, eventos, a gente está sempre recebendo, mas a gente também busca. Então, onde que acontecem as nossas buscas? Né? A gente procura em hubs espalhados pelo país, César, a CAT em Florianópolis, as aceleradoras país afora, todos eles a gente está conectado para saber quem é que está surgindo e que soluções que tem. Mas os eventos também nos propiciam isso. Né? Então, a gente está sempre com o radar ligado para se conectar com essas soluções. Thomas, olha, nunca foi tão claro para o ignorante como eu nessa área entender o processo, assim, porque fica escancarado que... Primeira coisa, né, importante. Mas só os grandes centros precisam disso. Eu digo os gigantescos centros, aqueles com milhões de pessoas. Não, a gente está aí num núcleo de, vamos lá, 500 mil de pessoas, um pouquinho mais que isso, né? Acho que um pouquinho mais que isso, né? Um pouquinho. Não chega a 1 milhão de pessoas. Não chega a 1 milhão de pessoas, né? Então, imagina, só Porto Alegre já tem 1,5 milhão. Né? E aí, se botar Canoas, a gente vai, né? Se botar região metropolitana, a gente vai para 4 milhões, quase isso, né? Eu sei, uns 2,5 na conta matemática. Mas, assim, é incrível como é claro, assim, porque, vamos lá, vamos falar uma coisa, uma angústia brasileira. Emprego, né? Startups resolvendo problemas, tem. Certo? A própria movimentação interna dessas empresas procurando hélice também deve fazer um rearranjo de vagas nas empresas mais tradicionais, né, Thomas? Né? Então, tipo assim, isso também joga. Então, dá um pouco de otimismo, Ribas, na real, depois de cada papo nosso aqui, sabe? Tem uma pegada de otimismo, de tipo assim, cara, tem coisas acontecendo, isso pode salvar a vida de muita gente. Todo mundo fala aqui, né? Como é que pode um país, quer dizer, o mundo todo, né? Sofrer tanto com a falta de programadores, por exemplo, gente que pensa, né? Esses softwares, né? E ter tanta gente desempregada. É óbvio que também não dá para socar numa pessoa a vontade de ser programador, não é isso. Né? Mas nunca, eu não sei se teve em algum momento da humanidade tanto emprego. É incrível. É incrível, porque como tudo se transformou em digital, né? Precisa que alguém trabalhe atrás da fabricação desse digital. Estou sendo bem grosseiro agora. Então, Thomas, acho que foi muito, muito legal o papo contigo, assim, porque a gente ampliou, assim, tipo, deu para entender tintim por tintim, assim, como funciona esse novo mundo. Né? E que legal que a Serra Gaúcha... Né? Eu queria só, antes da gente fechar definitivamente aqui, pegar esse gancho da Serra Gaúcha e trazer assim, Thomas, qual é a diferença, né, de fazer isso em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, em Recife, que são grandes centros, e que as pessoas, né, migram para esses grandes centros para fazer negócio, e fazer o êxodo contrário, né, quais são as características de uma cidade média que diferenciam efetivamente de um grande centro e aí torna esse processo mais rico ou menos rico? Eu vou dar um depoimento daí da minha vivência, tá? Eu sou porto-alegrense, vivi até 3, 4 anos atrás, estava em Porto Alegre vivendo esse mundo.
E metrópoles, a esse porte, ela tem uma complexidade de alinhamento de expectativas. Então, alinhar 4 empresas numa metrópole, ou 20, ou 40, 49 fundadoras do Caldeira, é um ato hercúleo, assim, é fantástico, porque não é simples. É muito normal começar uma intenção, uma ideia, e fala com um, fala com o outro, daí vai marcar uma próxima reunião, não pode, vai o segundo, e daí tem que retomar toda a pauta. É muito demorado. É muito difícil movimentar expectativas, e quando tu quer mexer em 1 milhão, 2 milhões de pessoas, tem que ter um volume de influenciadores considerável. Uma cidade média, ainda que exista o senso de competição no primeiro momento, todo mundo mais ou menos se conhece. E em 10 dias, tu consegue colocar as pessoas numa mesa para resolver. Então, e tem aspectos culturais, sim. Daí eu não posso negar também. O gringo aqui da Serra, ele é muito pragmático. Então, se uma reunião não conversa com uma ação encaminhada, foi mais um tempo perdido. Né? Então, a gente precisa também, acho que daí da minha parte, tem muito aprendizado nesse sentido de ser muito objetivo. E isso faz as coisas acelerarem também. Aqui, o nosso movimento, ele teve uma característica plenamente de empresas, né? E em outros ambientes que vocês conversaram, teve movimento da universidade ou do poder público, né? Prefeituras incentivando universidades federais. E aqui também é uma característica muito da Serra Gaúcha, do empreendedor, do executivo puxar, né? As discussões, as mudanças. Então, depende muito de cada contexto, mas eu acredito muito no potencial da velocidade que cidades médias e as pequenas também, a gente acompanha movimentos em outros espaços aí do estado, e a gente percebe a possibilidade de velocidade, né? Porque se conhece, sabe como é que funciona, ou se não conhece, dá 2 passos ali na rede e consegue acessar, e ao sentar numa mesa, tomar decisões rápidas. Isso também é muito importante. Em vez de ficar enrolando, né, jogando mais para frente para conversar, eu preciso conversar com meu sócio, preciso conversar. Não, a decisão ela é direta. Então, isso facilita demais. Esse pelo menos até hoje, nesses 3, 4 anos aqui, é um grande aprendizado. Thomas, atrair pessoas para a região, vocês já conseguiram? Pessoas se mudaram? Sim, principalmente dentro das empresas, né? Mas o empreendedor, a gente tem muitos desafios ainda, até mesmo para reter os que estão aqui. A gente vê muita gente fora, né? Florianópolis, vamos combinar, consegue atrair muito gaúcho para lá, empreendedor, né? Por já ter estruturado isso, mas também pelos suas benesses naturais ali. Mas a gente acredita muito, sim, e temos trabalhado para isso, né? A gente tem desde uma lei de inovação municipal, tem a questão do espaço, qualidade de vida, né? Se tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de montanha, se tem gente que gosta de cerveja, tem gente que gosta de vinho, e isso a gente tem muito bom aqui também. Então, claro que podemos melhorar em cultura, lazer, informação profissional, mas a gente tem muita coisa legal para oferecer. Então, a gente tem um papel também de dar visibilidade para isso. Às vezes, a gente tem muitas coisas boas e não comunica. E isso eu acho que é um mal do gaúcho como um todo. Né? Tem muita coisa boa e, às vezes, a nível mundial, e só precisa falar, né? E empacotar isso, comunicar bem. E esse é um trabalho que a gente tem feito aqui também. A gente acredita demais no potencial. A gente tem, nas empresas, a gente tem muita gente que não é daqui da Serra. Eu sou um caso desse. Outro dia a gente estava numa reunião e tinha uma pessoa só aqui dos municípios da Serra, os outros todos de fora. Então, tem muita oportunidade boa aqui. E isso precisa ser falado, precisa ser comunicado, e isso é um papel do Hélice também. Perfeito. Ribas, temos uma radiografia, né? De mais um movimento acontecendo no Brasil, resolvendo situações. Acho muito legal isso, né? Cada passeio aqui semanal, a gente tem respostas para muitas perguntas aí, que é de muita gente, mesmo, de verdade. Legal isso, muito legal. Bora lá, então? Foi? Thomas, obrigado, cara, pelo carinho. Manda um abraço para toda a turma. A gente não consegue ver outra coisa além do que crescimento para vocês, né? Já deu para ver na hora que a gente perguntou sobre lugares físicos, um brilho no teu olho. Então, acho que reuniões com arquitetos, engenheiros já devem ter acontecido. Né? Investidores. Investidores. Vamos aproveitar aqui e abrir potenciais investidores, estamos abertos. Perfeito, perfeito. Então, um abraço para todo mundo e a gente se vê na Serra Gaúcha, certamente.
Combinado. Obrigado, pessoal. São muito bem-vindos. Esperamos aqui com bom galeto, polenta e vinho. Se alguém chegou aqui no Desbravadores, né, junto com o Thomas, saiba que a gente tem 2 temporadas, estamos na 2ª temporada, como eu disse no começo do programa, né, e é um convite que eu, Potter, recebi da Brivia, que é uma quebra também nesse mundo de marketing, né, e publicidade. Ela entendeu essa digitalização há muito mais tempo e na frente de muita gente, né, e aqui, o papo todo aqui de união, né, Ribas, e eu faço essas provocaçõezinhas grenais, né, ou sei lá, fla-flus da vida, assim, mas entendeu mesmo esse processo, não para rivalizar com outras agências de publicidade, porque nem é isso mais, né? Mas de entender o jeito que o negócio, o que o negócio estava precisando, né? Todo mundo tinha que entregar algo digital. Sempre que eu me pergunto, Ribas, vou te falar isso aqui na frente do Thomas. Sempre que eu me pergunto, mas e o que é a Brivia? Né? Eu acho que um dia a gente tem que fazer um Desbravadores para falar da Brivia, né? Porque eu falo assim, cara, a Brivia é o seguinte, faz de conta que tem um banco muito grande, com milhões de clientes. Esse banco, ele vai fazer uma publicidade lá na hora sei lá, do Big Brother, tá? E aí vai trazer um monte de gente lá para dentro. Aí a pessoa vai querer usar o aplicativo, porque ela já usava o aplicativo no outro banco. E aí esse aplicativo não funciona. Não funciona. É uma droga. Fazer uma transferência é um horror completo. Ele é feio, ele não funciona. Eu vou embora do banco. Então não adiantou nada eu gastar com uma super atriz, um super ator da Globo, uma baita de uma campanha, botar um monte de outdoor, se o processo digital de entrega desse serviço chamado banco, e há muito tempo eu não vou num espaço físico chamado banco, o banco é o meu celular, ele não funciona. A Brivia entendeu isso. E ela falou para as empresas, a gente precisa de um baita de um aplicativo. Eu estou diminuindo muito aqui, né? Mas essa explicação que eu ando dando, Ribas, está correta? Está correta? Não Também está correta. Também está correta. Também está parte correta. Da Brivia. Também É parte da Brivia. A Brivia também ajuda quando esse aplicativo, a fazer com que esse aplicativo seja conhecido pelas pessoas, né? Então, ela também ajuda a amplificar esses aplicativos. Ela ajuda também a grandes empresas e pequenas empresas a se mobilizarem, a se transformarem. Então, assim, eu preciso entender melhor o meu cliente, eu preciso entender melhor como que eu navego, né, nesse mundo novo de tecnologia, como é que eu insiro essa tecnologia para me transformar. Tem várias entregas da Brivia aí, uma delas é isso. Perfeito. Mas essa que eu falo é bom, né? Porque essa é boa, né? Essa é boa. Essa é boa porque pega aquela coisa meio diferente, aquela coisa toda. Thomas, obrigado, cara. Carinho para ti. Um abraço pra turma toda aí. Valeu, pessoal. Parabéns. Obrigadão. Na semana que vem tem mais. Na semana que vem tem mais eu e o Ribas aqui com mais um convidado ou uma convidada no Desbravadores. Estamos na 2ª temporada. Espalhe o programa, né? Compartilhe o programa, manda no grupo de WhatsApp aí, né? Se você gostou do programa, eu tenho certeza que sim. E aí o Desbravadores consegue desbravar mais caminhos aí, mostrar o que está acontecendo no mundo. Certo, gente? Valeu e um beijão.